Quaresma, como você defenderia a doutora Deolane Bezerra? Eu tô sendo assolado por uma multidão de questionamentos nesse diapasão. Não pule esse vídeo, vamos digerir uma prosa sobre esse tema extremamente sério. Excelências, porreta! A desgraça alheia é um fetiche que seduz a todos. A prisão da doutora Deolane Bezerra tem trazido uma série de comentários, opiniões, palpites, às vezes de pessoas qualificadas, outras de aventureiros, e também exploração midiática. Eis que trata-se de uma personagem influencer, de grande espectro de alcance no cenário nacional. Pois bem, Jack Stripador disse, vamos por partes. Como é que o advogado tem que trabalhar num processo dessa natureza? Primeiro, conhecer a verdade. É imprescindível que a realidade fática, aquilo que ocorreu, seja do conhecimento do profissional que assuma a defesa. Em segundo lugar, deter conhecimento minucioso do processo. Há um procedimento investigatório, ainda não um processo, porque não judicializado, pode ter uma cautelar, mas o processo, propriamente dito, nasce com o recebimento da denúncia. Houve uma investigação, essa investigação acarretou um pedido de cautelares, dentre elas a medida segregatória, ou seja, a prisão preventiva. Busca e apreensão, e aí é um detalhe de suma importância. A doutora Deolane Bezerra, ela é advogada, e qualquer empreitada levada a efeito contra um advogado reclama, por questão do artigo 7º, comando de lei, que essa ação seja acompanhada de delegados de prerrogativa. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco, deveria ter sido acionada, e até agora não há nenhuma notícia de que isso teria ocorrido, para que houvesse a busca e apreensão, para que ela fosse legal dentro daquilo que preconiza a lei, e nós temos a Constituição Federal que determina o devido processo legal. Então nós temos um comando constitucional que fala devido processo legal. Na legislação ordinária, a busca e apreensão em residência e escritório de advogado só pode ser realizada para que ela seja legal, que ela não seja eivada de nulidade, com a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Se isso não tiver ocorrido, qualquer apreensão levada a efeito lá pode ser questionada. E nós já temos até precedentes do Supremo Tribunal Federal que anulou procedimento realizado pela Polícia Judiciária em cumprimento de mandado de busca e apreensão por conta desse vício. Até agora, você captou a mensagem, como diria o saudoso Rolando Lero? Deixa um comentário aqui. Faça uma observação sobre aquilo que eu trouxe nessa primeira etapa dessa prosa que está sendo dedilhada. Segunda parte. O que nós temos como segundo bem jurídico de maior relevo para o ser humano? A sua liberdade. Há a decretação de uma prisão preventiva, que ela tem sim prazo determinado. É o prazo de formação da culpa. A gente ouve na imprensa um punhado de bobagem. É por prazo indeterminado. O diabo que o valha. Nada de prazo indeterminado, não. Ele tem um prazo. Pode haver uma discussão se maior, menor, elástico, complexidade da causa, mas há um prazo sim. Você não pode fazer a constrição da liberdade de alguém de forma ad perpetuum, usando o latim que às vezes os ministros não gostam muito, não. Neste caso, o que temos que verificar é qual foi o fundamento para o decreto da prisão preventiva. A Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 9º, preconiza que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada. Então, o primeiro requisito desse decreto é a fundamentação. Segundo tópico, nesse contexto do decreto segregatório, o artigo 312. 4 são as circunstâncias em que a prisão preventiva é autorizada. Primeiro, garantia da ordem econômica. Segundo, garantia da ordem pública. Terceiro, conveniência da instrução criminal. E por derradeiro, garantia de aplicação da lei penal. Vamos fatiar isso para interpretação. Aqueles grandes escândalos financeiros ensejaram a possibilidade da prisão para a garantia da ordem econômica. Um banco que quebra, uma grande financeira, então dentro desse contexto. Garantia da ordem pública, um fato que gerou um clamor incomensurável. E aí eu tenho por hábito dizer, se quando Caim matou Abel, tivesse o holofote em imprensa, Deus teria determinado a prisão preventiva de Caim por ter matado Abel. Porque o que gera a garantia da ordem pública? O alarde. Essa
profusão desmedida de fatos e notícias, às vezes infundadas, em cima de determinada investigação criminal. Conveniência da instrução criminal. Você está aliciando um perito, você está subornando um delegado, você está coagindo testemunha. Esse é mais um requisito. E por derradeiro, a garantia de aplicação da lei penal. Você está se desfazendo dos seus bens de raiz, das suas propriedades, para fim de quê? Montar no porco, contratar o doutor Pinote e fugir. Então, essas 4 circunstâncias são determinantes e autorizadoras da prisão preventiva. Mas uma outra questão. Para chegar a ela, nós temos que ultrapassar o artigo que preconiza as medidas cautelares diversas da prisão. No caso da doutora Deolane, poderiam ter sido aplicadas e não foram. E você que esteve conosco até esse momento, não nos abandone. E mais ainda, inscreva-se no canal, porque no fluir dos nossos trabalhos, haveremos de enfrentar outros casos de repercussão, tanto quanto alguns processos em que nós militamos, para fim de quê? Te emprestar autoridade. Não perca essa oportunidade. A prisão foi decretada. O que o advogado tem que fazer? Ter acesso aos autos. E hoje temos uma celeuma. Quando algumas diligências ainda estão pendentes, vez por outra, o acesso integral ao procedimento investigatório é negado. E, lamentavelmente, esse óbice à atuação do advogado já foi consagrado pelos tribunais superiores, em que disseram eles, há diligências em curso, então não posso franquear a integralidade dos autos. O que é uma temeridade, porque eu segrego um ser humano e não empresto a ele a possibilidade, não outorgo a ele o direito de conhecer o motivo pelo qual ele foi preso. Liberdade, segundo o bem jurídico de maior tutela do Estado. Acesso aos autos. Conseguiu? Obteve? Qual é o fundamento daquela prisão? Ali estão devidamente elencados os requisitos para a prisão preventiva. O que você vai fazer? Uma postulação. E um detalhe, a doutora Deolane tem filhos menores de 12 anos. E a lei prevê a possibilidade da prisão domiciliar. Em razão dos filhos, foi feito o pedido. E aí começa uma situação extremamente complexa. Tenho por hábito dizer, quem fala com a imprensa é o advogado. Num caso midiático, onde a pessoa tem uma repercussão internacional, nacional, extraterrestre, isso às vezes é complicado. Fazer com que ela não se manifeste e, com um detalhe, você já foi preso injustamente? Já foi lançado numa masmorra estatal de forma indevida? Porque um delegado de polícia, porque um promotor de justiça, porque um juiz de direito trouxe contra você uma imputação que gerou a sua constrição? Óbvio que quando preso, o ser humano se reveste de um inconformismo incomensurável. E contemplei quando a doutora Deolane saindo do presídio e aquela comoção, aquele punhado de gente lá, isso só atrapalha, não evolui em nada, não auxilia em nada. Mas quando saiu, ela fez alguns comentários e depois postou uma foto. E houve um entendimento quando ela foi assinar as medidas que seriam, tomar ciência das medidas que lhe foram impostas, houve a decretação de nova prisão preventiva. Não estamos tratando de um crime doloso contra a vida, onde quem vai julgar é o Conselho de Sentença, conforme preconiza a Constituição Federal. Tratamos ali de crimes comuns, que um juiz togado, singular. E eu fico a me perguntar, qual a influência que a mídia terá sobre a pena desse magistrado ao avaliar esse caso? Zero. Não estamos falando de emoções, de situações que são inerentes ao crime doloso contra a vida. O homicídio, o infanticídio, o induzimento, a instigação ao suicídio, o aborto. Não. Estamos falando de um crime, de imputações que versam sobre crime que o julgamento dar-se-á para um juiz togado, reitero, o juiz de carreira. A influência de um aglomerado ou não, uma aglomeração ou não na porta da unidade prisional, o que isso vai interferir para o juiz? Em razão desse fato, ela teve novamente a prisão decretada. Vamos fragmentar uma questão de relevo. Houve uma liminar, e aí faz muito importante entender. O habeas corpus é o remédio jurídico que você impetra, maneja, uma ação constitucional que você vai manejar. Se o juiz de direito foi a autoridade coatora, você vai ao Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça foi a autoridade coatora, você vai ao STJ. Se for STJ, você vai ao STF. Depois só oração para Jesus. Foi feito um pedido e uma liminar nesse habeas corpus foi concedida. E ela teve a liberdade
concedida, sob condições, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, não falar com a imprensa. E aquela manifestação dela foi o que gerou a revogação e a decretação de nova prisão. Um outro habeas corpus foi impetrado e a liminar, não o habeas corpus no mérito, foi negado. Eu acho interessante porque os processos gravitam na órbita do segredo de justiça, mas a imprensa tem acesso às decisões. É um negócio pitoresco. O advogado, às vezes, não tem acesso aos autos, mas a imprensa sabe de tudo. E o que foi veiculado é que o desembargador, relator, teria dito. Ela não se preocupou com a filha. Mas peraí, você trancafia uma pessoa inocente, há um princípio da presunção de inocência no Estado Democrático de Direito, consagrado na Constituição Federal. Cerceia sem ter ela conhecimento, sem ter sido intimada para prestar depoimento em nenhuma fase do procedimento investigatório, a se explicar. Olha, por que você comprou esse carro? Por que você fez essa transação? Onde é que foi essa operação? Trancafia a pessoa no cárcere e quer que ela saia de lá o quê? Feliz, saltimbanque, radiante? É um negócio complicado, ainda mais sendo ela advogada, porque ela poderia fazer a autodefesa. Ela ostenta o jus postulante, em que pese um professor meu, de saudosa memória, um extraordinário, um gênio, e ele só me chamava de gênio do mal. Não sei porquê, mas o epíteto que ele lançou em relação à minha pessoa era gênio do mal. Ele vaticinou o seguinte: o réu que tem na sua própria pessoa advogado tem um imbecil como cliente. Então não é recomendável você se autodefender, porque você vai pensar com o fígado ao invés de pensar com o cérebro. E defesa criminal é cérebro, emoção, paixão pro plenário, racionalidade no crime comum. Decretada a prisão, mantida esta em sede de liminar negada pelo Tribunal de Justiça. O que fizeram os advogados que representam o doutor Deolane Bezerra? Ingressaram com habeas corpus, com superação da súmula 691, perante o Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ao analisar esse writ, que é o nome que também recebe o habeas corpus, indeferiu-o liminarmente. Por quê? Porque a súmula 691 preconiza que não pode a instância superior examinar aquilo que não foi decidido pelo Tribunal ACO, pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal. Lá no STJ, sequer conhecida foi a impetração. Temos agora que aguardar, ou terá ela que aguardar, o julgamento perante o Tribunal de Justiça, que pode conceder a ordem restaurando as cautelares diversas da prisão ou mantendo-a encarcerada. Até agora, captou a mensagem, como perguntaria o professor Raimundo a Rolando Lero? Dedicarei o meu preciosíssimo tempo, time is money, já disseram por aí, para ler os comentários, para exaurir as suas dúvidas. Já se inscreveu no canal? Por que ainda não fez isso, meu amigo? Minha amiga? Advogado, estudante de direito, acadêmica ou acadêmico? Vem comigo. Você que permaneceu conosco até agora, quais serão os próximos passos dessa saga? Há uma ação penal que se avizinha. Concluído o inquérito policial, teremos uma denúncia. Serão citados os réus. Apresentarão resposta à acusação. E em uma audiência de instrução e julgamento, a prova oral será coletada. Este é um momento fundamental, porque nós temos a questão imediata da liberdade, nós temos a questão imediata do processo. Não basta simplesmente restaurar a liberdade. Há que se fazer contraponto a todos os termos da acusação, que será deduzida através do órgão ministerial numa peça chamada denúncia. Você sabe muito bem disso. E esse trabalho hercúleo que será levado a efeito pela defesa tem que ser meticuloso, com conhecimento específico de todas as nuances da investigação, para fim de desconstituir aquilo que desde o início, tanto a doutora Deolane quanto a sua família dizem que são aleivosias. Não será a primeira vez que fatos dessa natureza, acusações infundadas, geraram prisões e destruição de reputações. Posteriormente, alegações finais, sentença, recurso para os tribunais. Há muita água para passar por debaixo dessa ponte. E o que eu espero é que os direitos constitucionais dela sejam respeitados, notadamente por ser advogado. A constrição dela, sem ser em sala de Estado-Maior, agride o Estatuto da Advocacia. Isso não pode permanecer. Esse estado de coisa, infelizmente, ainda vigora no Brasil. O desrespeito à norma, isso tem que acabar. Exauridas todas essas questões, resta-me agora dizer a ti, quando esse canal bater em 100 mil inscritos, uma novidade nunca antes vista no cenário jurídico será apresentada. Não perca!
E mais ainda, por gentileza, tem dúvida? Coloca aqui embaixo. Eu vou respondê-las. Dedicarei meu preciosíssimo tempo, já disse, time is money, para poder elucidar isso. Acompanhe esses vídeos que vão rolar aqui agora, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui.